Nossa conversa agora é com Fernanda Elisa Trindade, é jornalista recém-formada aqui pela Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal de Mato Grosso. O tema da nossa conversa é sua TCC, seu trabalho de conclusão de curso, que eu chamei de documentário, mas ela me disse que ele se enquadra mais num novo conceito, que é jornalismo cinematográfico. E o tema é Mulheres Haitianas, Vidas Cuiabanas. Fernanda, é um prazer ter aqui conosco no Repórter Mato Grosso. Eu sempre começo, quando alguém produz uma tese, uma monografia, uma TCC, eu pergunto por que a pessoa entrou exatamente nesse tema. Afinal, você tem, dentro da comunicação, tinha mundos de fundos aí para pesquisar. Por que você escolheu mulheres haitianas? Então, na verdade, assim, eu sou atriz e eu falo isso porque isso influenciou, né? Desde 2009 eu trabalho com teatro e sempre nessa temática de minorias. Então, quando eu entrei na universidade em 2014, eu sempre trabalhei justamente com o professor Pedro Pinto, que foi meu orientador no TCC. Eu sempre trabalhei sobre essa questão de minorias. Haitianos agora nessa migração, os venezuelanos que entraram agora, judeus no Holocausto, refugiados, sempre foi esses temas de minorias. E aí quando chegou na época do TCC, foi muito simples definir. A gente já tinha essa temática dos haitianos em evidência na época, né? E aí eu escolhi as mulheres porque Que não são minorias, são maioria, né? Mas aí no caso precisam conquistar muitos direitos ainda. Sim, sim, claro. E aí eu escolhi as mulheres por toda essa questão do feminismo, principalmente porque eu andava nas ruas e eu falava, nossa, onde estão as mulheres? Eu só via homens. E aí eu pensava, onde estão as mulheres haitianas? Então o tema foi definido por aí. São 5 mulheres que são abordadas. São 5 mulheres. Por que, vamos tentar afinar, por que exatamente essas 5 mulheres? Então, na verdade eu conversei... Porque eu presumo que tem muitas haitianas aqui em Cuiabá, claro. muito mais do que 5. Muito, muito. Eu conversei com muitas mulheres mesmo assim. E aí o meu interesse maior era falar com aquelas que queriam contar suas histórias também. E aparecer no vídeo, né? Porque não são todas elas que querem falar. Elas até contam sua história, mas não querem contar para muitas pessoas, não querem aparecer no vídeo, enfim. E aí eu conheci cada mulher em um momento diferente e todas essas 5 mulheres queriam contar suas histórias de vida. Inclusive no filme, uma delas fala isso em vídeo, que ela quer compartilhar a sua vida, a sua história, do porquê que ela veio do Haiti aqui, entendeu? Como é que foi esse processo de busca? Teve um ponto central que você encontrou essas pessoas ou foi percorrendo a cidade encontrando haitianos? Teve. A princípio, de primeira, assim, eu fui na Pastoral do Migrante, que fica ali no bairro Carumbé, e lá é um lugar de acolhimento mesmo. Eles recebem os migrantes e dão o primeiro apoio de conseguir o passaporte, conseguir o visto, enfim, conseguir carteira de trabalho, todas essas questões. E aí lá, de primeira, eu já conheci muitas mulheres. Conversei com várias elas e aí lá dentro da pastoral 2 quiseram contar suas histórias. E aí mais pra frente desenrolou que uma não quis, ficamos só com uma que eu consegui na pastoral. A primeira personagem, a primeira testemunha, eu conheci na rua. Toda vez que eu ia para o estágio, eu via ela, uma vendedora ambulante. Toda vez que eu ia para o estágio, eu via ela. E aí teve um dia que eu sentei e conversei com ela, ela foi super aberta comigo. Inclusive, eu conversei com várias ambulantes ali da região central. E foi a Marie, que é a minha primeira testemunha, que quis contar a sua história. E aí, as outras 3 eu fui conhecendo por contatos, assim. O Rafael Lira é um professor e é um ativista dessa caminhada dos haitianos até Cuiabá. E aí ele dá aulas de português para os haitianos. E ele falou, Fernanda, toda segunda-feira tem aula na comunidade tal. Dá uma ida lá, vê se você consegue conversar com algumas mulheres. E aí lá eu conversei, conheci mais 2 testemunhas. Enfim, assim foi um pouquinho. Você estava me dizendo antes dessa entrevista que ele não se enquadra exatamente no documentário tradicional. Que formato, então, tem o seu trabalho que o diferencia dos documentários tradicionais? Então, o formato que eu utilizei foi o jornalismo cinematográfico.
ele não é muito conhecido e nem muito divulgado aqui no Brasil. Ele é mais pesquisado e discutido nos Estados Unidos e ali nos países da Europa. Aqui no Brasil é uma coisa nova, inclusive aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, eu fui a primeira lá na comunicação a trabalhar esse modo de jornalismo cinematográfico. O que é isso? O que é esse modo de jornalismo cinematográfico? Na verdade, assim, a gente sai um pouco daquela linha de documentário do jornalismo que exigem técnicas, que exige diversas obrigações a serem cumpridas, vamos dizer assim, e a gente vai para um jornalismo que se une com o cinema. Então é uma coisa muito mais criativa, é uma coisa muito mais suave, permite uma maior criação e eu como atriz adorei, porque eu pude criar muito mais do que se eu tivesse no documentário jornalístico, ficar presa a algo, porque eu li uma das coisas bem evidentes é que ele não tem o chamado off, ou seja, não tem uma voz narrando os acontecimentos. Sim. Isso é uma das características do jornalismo tudo na primeira pessoa, são as pessoas falando. E isso me deu uma liberdade muito grande assim de criar, porque eu não queria de maneira nenhuma colocar uma voz off ou uma voz de diretora no filme. Ao assistir o filme é uma coisa linear, assim. Os temas, eu escolhi 4 temas para ser discutido, debatido no filme, e é uma coisa muito suave, assim. Ele acaba que fica uma coisa só, e quem faz isso são as próprias testemunhas, são as próprias mulheres. Aproveitar o trechinho final dessa entrevista para falar quando é que as pessoas vão poder assistir esse trabalho, como é que você pretende divulgá-lo? Então, na verdade, eu apresentei há pouco tempo o TCC, agora já colei grau, estou formada, e aí a gente está partindo agora para festivais de cinema. Então, eu não estou dando essa abertura ainda, não publiquei em nenhum lugar, tenho trailer no YouTube, quem quiser procurar pode ir lá, Fernanda Trindade no YouTube, tem o trailer do filme, mas o filme eu não vou liberar ainda porque os editais dos festivais exigem que eles sejam inéditos, então eu não posso liberar ainda, mas esse ano agora eu quero colocar ele em festivais e ano que vem eu publico. Ou seja, assim que emplacar no primeiro festival, já tem que ser inédito, aí você já pode... aí eu já posso publicar. Isso. Pode publicar. E aí, fora isso, eu estou indo em usando alguns meios de redes sociais, principalmente, para ir divulgando um pouquinho. Semana que vem eu vou dar uma palestra para os alunos de uma escola pública, e aí para eles eu vou apresentar o filme. Enfim, são apresentações pequenas. As haitianas já assim. assistiram o filme? Assistiram. E é emocionante, assim. Ficamos com essa pitada de curiosidade, mas vamos ter que aguardar um pouco. Foi um trabalho que você produziu praticamente sozinha ou contou com a ajuda aí de alguns colegas do curso? Foi sozinha. Eu tive uma parceria que eu fechei com um cinegrafista amigo meu, que é o Bruno Lopes, excelente cinegrafista, me ajudou muito, assim. Só que sempre nessa área de eu na direção, eu no roteiro, eu na edição e o Bruno... um TCC que você tem que fazer, um trabalho seu de conclusão de curso. Foi. Perfeito, fica aí o convite para dentro em breve podemos assistir Mulheres Haitianas, Vidas Cuiabanas. Fernanda, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Voltamos daqui a pouco com mais notícias.